Balardim Darzoni Gomes Advogados. Direitos dos servidores públicos municipais e estaduais. Direito previdenciário. Direito civil e do consumidor. Rua Independência 181, Salas, 1501 e 1502, São Leopoldo Centro. Telefones 3589-7099 ou 3592-8902. WhatsApp 981340287. Atacado do Gás. Comércio de gás e água mineral. Rua Alves Pereira, 38, Bairro Pinheiro, São Leopoldo. Teleentrega pelos telefones 3566-4598 ou 98219-5829. 9h34. Caminho Astral. Espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando o equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873. Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h35. Maravilhas da Terra. Linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Veterinário Giacomini. Pet também é da família. Telefone 99889-8468. Mama Graça Delivery. A pizza que você assa a qualquer hora. Telefone 98149-0365. Olá, muito bom dia, 9h36, 9h36, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Segunda-feira bem bonita, dona Sônia, gelada, um pouco gelada aí na semana da primavera, né? Mas bem bonita. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Palinha, bom dia às pessoas que nos acompanham pela página da Berlinda no Facebook, a quem nos acompanha pela rádio, no site berlinda.com.br. Exatamente, uma segunda-feira bonita, tá frio, tá começando a primavera, já não lembro se é hoje ou amanhã, mas enfim. 22. Amanhã começa a primavera. É, uma fase linda para muitos, flores e tudo mais, e um sofrimento para os alérgicos, né? Ah, bem lembrado. Mudança de... Nós entramos no ar agora com o nosso programa Berlinda News Entrevista. O prefeito chega daqui a pouco, o prefeito Arivanazzi. Nós está com a participação dele a partir de 9h45. Ele deve estar chegando em seguida para a gente conversar a respeito da situação da calamidade pública, né, do decreto da pandemia, que agora... Lembrando que na sexta-feira, né, Sônia, o governador do estado anunciou as preliminares, né? E temos 5 regiões que retornaram na bandeira vermelha e a gente está nessa região. Né? Mas aí São Leopoldo faz parte da região 7 de Novo Hamburgo e tem a associação dos municípios aí. E eles foram os primeiros a entrar na cogestão. É a reconsideração contra a bandeira vermelha. Ou seja, mas né? eu estou dizendo eles que se uniram e fizeram... Foi a primeira região que fez a cogestão, né? Então, o prefeito vai conversar com a gente, vai dizer como é que está a situação, qual é a tendência, a expectativa para os próximos dias. A bandeira definitiva, né? Ela sempre ocorre, é anunciada na segunda-feira, no final da tarde ali, né? O governador apresenta as bandeiras definitivas, mas, assim, todas as regiões que estavam na bandeira vermelha encaminharam, né, o documento pedindo
a reconsideração contra a bandeira vermelha para ficar na laranja. Na laranja, né? Que isso representa muito na questão da flexibilização, né? O pessoal não entende, assim, o pessoal está meio na dúvida das bandeiras, né? Mas como tu bem lembrou, né? Os próprios municípios têm hoje essa cogestão. Até a palavra meio diferente, assim, mas é a gestão do próprio município. Na verdade, é isso, né, Sônia? A gente vai tratar sobre esse assunto aqui com o prefeito, ele vai falar dessa questão, como está o processo todo aqui. Na semana passada, inclusive, Palinha, na sexta-feira, a gente noticiou, foi o dia com o menor número de pacientes internados na área do Covid no Hospital Centenário. Isso depois de 80 dias, sexta-feira foi o dia que teve o menor número de pacientes internados. São sinais que dão uma... Assim, não é tranquilidade, mas dá uma... ameniza um pouco, mas ninguém pode tirar o pé do freio. Isso, Sônia, você sabe que isso, assim, a notícia é boa diante do cenário que a gente vive, né? Mas você sabe que isso, a gente tem por costume relaxar um pouquinho, assim, e a gente não pode, né? Não, eu assim, acompanhando um dos vários especialistas que falam, que nos vários programas de TV, eu estava assistindo um especialista... Não lembro mais de qual cidade, acredito que de São Paulo, eu acho que era um infectologista, alguma coisa, ele fez uma observação que me chamou muita atenção. Ele disse por que as pessoas que escalam os altos picos, que pretendem... Por que se a gente prestar atenção, quando ocorrem acidentes trágicos que morrem, é lá quando chega no pico, chega no ponto desejado. Por quê? Porque naquele momento a pessoa relaxa. E quando relaxa, a pessoa acaba não se cuidando mais e a mesma coisa, nós também não podemos relaxar de forma alguma. E nós já estamos aqui, o Palinha está recebendo o prefeito, está chegando aqui o prefeito Arivanazzi, devidamente paramentado. Daí em seguida nós vamos fazer um break, em seguida o prefeito entra aqui. Isso, Sônia, o prefeito já está aqui com a gente. Eu vou chamar o comercial, daí o prefeito senta aqui, se acomoda e a gente depois retorna. Okay. Vamos lá? Balardim Darzoni Gomes Advogados. Direitos dos servidores públicos municipais e estaduais. Direito previdenciário. Direito civil e do consumidor. Rua Independência 181, salas 1501 e 1502, São Leopoldo Centro. Telefones 3589-7099 ou 3592-8902. WhatsApp 981340287. Atacado do Gás. Comércio de gás e água mineral. Rua Alves Pereira, 38, Bairro Pinheiro, São Leopoldo. Teleentrega pelos telefones 3566-4598 ou 98219-5829. 9h41. Caminho Astral. Espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando o equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873. Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h42. Maravilhas da Terra. Linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Veterinário Giacomini. Pet também é da família. Telefone 99889-8468. Mama Graça Delivery. A pizza que você assa a qualquer hora. Telefone 98149-0365.
Vamos lá, estamos de volta. 9h43, Sônia. O prefeito até chegou antes. O prefeito é pontual, né? Precisa ser pontual. Né? Bom dia, prefeito. Bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença. Tirar um tempinho do seu tempo para vir aqui, conhecer o estúdio e participar do programa. Bom dia, Sônia. Bom dia, Peninha. É um prazer estar aqui com vocês, né? E parabenizá-los aqui. Não tinha visto aqui nesse espaço bonito que vocês construíram. Esses espaços agora de mídias alternativas também têm sido muito importantes, né, no fortalecimento aí da democracia, nos espaços de liberdade de comunicação. Então, quero parabenizar vocês e dizer que estamos aqui, né, para poder colaborar e também debater os temas importantes, mas fortalecer esse espaço. Acho que o poder público sempre ganha com isso, né? Com Quanto certeza. mais espaço de divulgação. E o Palinha... E é essa a ideia, né, prefeito? Assim, Isso tanto aí. o poder público também a comunidade, né? É a voz para a comunidade. E o Palinha me falava, Sônia, quando é que o prefeito vem? Quando é que o prefeito... Tá bom, Palinha, vou buscar. Mas a gente sabia, né? Ele participou lá no estúdio e estava bem no início da pandemia, né? E daí essa eu de fato tive poucas saídas assim em locais assim da visita, né, à imprensa, porque é sempre complicado, né? Tu tem que ter muito cuidado. Agora, como deu uma arrefecida um pouco a gravidade da situação, embora não passou e não está resolvido. Não. A gente estava falando disso. Estamos vendo ainda que em alguns países retoma com força, em algumas cidades também. Então, eu não tinha feito visita, mas eu tinha me comprometido contigo, né? Desde quando tu começou, que tu montou o projeto lá no início do ano, né? Sim. Digo, não, pode contar comigo que nós vamos fazer uma visita, tomar um café. Agora não dá nem para tomar café. Não dá. Nem chimarrão, nem prefeito. chimarrão. Não, só individual. Só individual. Prefeito, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar sobre essa questão, porque hoje, pelo Estado, pelo sistema do Estado, nós estamos na bandeira vermelha. Mas o senhor já disse uma coisa tranquila, que aqui a flexibilização é da bandeira laranja. Aqui, né? Sônia, assim, a gente está na laranja, a preliminar para a bandeira vermelha, o prefeito me corrija se eu estiver errado, e ela vale a bandeira vermelha, se caso não mudar, ela sempre entra em vigor na terça. Então, hoje a gente ainda está na laranja. A preliminar para a vermelha, mas daí tem essa reconsideração, né, dos prefeitos. Nós encaminhamos, né, o ofício, porque essa questão da cogestão é importante, né? Isso, para as pessoas entenderem, né? O governo do estado vinha coordenando isso sozinho. Depois que ele se apertou, aí ele empurrou para os municípios. E para ele ter um certo controle sobre isso, no estudo que a Universidade de Pelotas está fazendo, né? O que ele fez? Ele solicitou que 1/3 dos prefeitos votariam, aprovariam as medidas que os municípios querem tomar. Sim. Então, todas as medidas que a gente faz aqui tem que ser aprovada pela associação dos prefeitos. E todas elas nós conseguimos aprovar sempre por unanimidade. Então, por exemplo, agora, se nós amanhã se mantém bandeira vermelha, a gente não vai mudar nada. Por quê? Porque nós estávamos em bandeira vermelha quando a gente fez todas essas flexibilizações que nós temos na cidade hoje, tá? Então, se eu voltar para a bandeira vermelha, continua tudo como está. Tá? Então, a gente não altera, não muda. E o importante também é saber que nós estamos em bandeira vermelha, é meio que surreal isso para a gente, para a cidade. Sabe por quê? Nós, no mês de setembro, né, agora, foi o mês que tivemos o menor índice de ocupação dos leitos de UTI do Hospital Centenário. O menor índice. E por que nós entramos, então, na região em bandeira vermelha? Por causa dos leitos de UTI privados, que estão superlotados, né? Então, dentro desse esboço todo, nós que cuidamos da saúde, fizemos tudo certinho para poder estar numa situação melhor, para flexibilizar as coisas, entramos de novo em bandeira vermelha, provavelmente, não é? Em função dos hospitais privados que têm as UTIs completamente lotadas, e é por isso que nós entramos na bandeira vermelha. Isso também tem uma situação que dá para explicar. É que em 5, 6 meses a população ela estava restrita, assim, então você fez poucas cirurgias, as pessoas não procuraram o médico, né? Não fizeram exame porque estavam com medo. Quando começou a flexibilização, todo mundo correu, aí todo mundo começou a marcar cirurgia, começou a fazer exame, começou a fazer pequenas cirurgias, e isso levou à superlotação do sistema privado, que são as pessoas que têm mais recurso. E o sistema público, essa questão da volta, né, dos atendimentos eletivos, nós já estávamos fazendo há bastante tempo, né? Menor um pouco. Sim, não é no mesmo ritmo. Não, mas continuava, nós nunca paramos de fazer isso, né? Então,
Mas nós vamos continuar na nossa estratégia, né? Então, o que está flexibilizado, está flexibilizado. Agora, nós temos dia 5 no calendário do governo estadual um acordo aqui com as escolinhas privadas, não é? Que é o tema que foi tratado e foi decidido com as escolinhas. Tem um calendário feito pelas escolas privadas, né? Que é a retomada no dia 5 de outubro, né? O que retoma dia 5 de outubro, né? Dia 5, a ideia é retomar as crianças de 4 e 5 anos, que não é um número grande, né? Isso está no decreto do Estado e está no acordo feito com as escolas privadas. Depois, no dia 18, se não me falha a memória, aí volta de 2 e 3 anos, né? E no início de novembro, então voltaria as crianças das escolas infantis. Esse é um pouco o calendário que foi construído dentro dessa perspectiva. Só tem um agravante. Qual é o agravante? É que para este calendário, de acordo com o decreto do governo do Estado poder funcionar, nós precisamos estar, no mínimo, 2 semanas em bandeira laranja. Tá? Então, se nós for para a bandeira vermelha na terça-feira, já quebra todo o acordo construído. Nós estamos preocupados com isso porque todo mundo está se preparando, né? E agora, em função de, não por problemas da saúde pública, mas em função da questão privada, nós temos essa situação. E o que a gente fez ontem, então, na regional? Sábado, né? A gente solicitou ao governo do Estado, em função da nossa capacidade de atendimento e melhora nos nossos índices, de manter, né, a laranja. Né? E eu acho que nós somos capazes de manter a laranja. Mas daí no dia 5, para deixar bem claro para as pessoas, são escolinhas privadas, são tudo as conveniadas. Não, as escolas públicas municipais nós não vamos voltar, tá? A ideia é nós esperar mais uns dias e fazer uma suspensão definitiva deste ano. Sim. Por quê? Porque nós estamos já com todas as crianças em online, né, estudando, trabalhando. A única situação que nós estamos preocupados, que talvez em novembro a gente possa resolver, é os alunos, né, do último ano do ensino médio, do ensino fundamental, que eles têm que se preparar para o ensino médio. Isso. Então, talvez esta situação, num período mais do final de ano, um ano que vem, a gente precisa botar eles na escola em algum momento para poder fazer a transição. O fechamento. Né? Mas no mais, a prefeitura, as escolas públicas nossas não vão voltar, nem as conveniadas, que nós compramos vaga, e nem as nossas escolas públicas. Nós só estamos ainda maturando um pouco com o sindicato, com o Conselho Municipal de Educação, com os professores. Sônia, nós temos um grande debate na educação desde março. Nós temos um núcleo pesado que discute muito, né? E aí isso nos ajudou a dar segurança e tranquilidade para a nossa comunidade. E o nosso lema aqui sempre foi cuidar da vida da população, né? Eu acho então não são nem as escolinhas conveniadas. Não, são só escolas particulares, privadas mesmo. Exatamente. A gente conversou, prefeito, com o secretário, né, o Ricardo, por duas oportunidades, né, Sônia? Até sobre essa possibilidade, havia toda uma programação e tal, mas não adiantava. Tinha que conviver, esperar como é que ia ser essa pandemia, né? Essa curva e tal, exatamente, né? Então, a ideia era voltar, pelo menos esse pessoal que estaria se formando no ensino médio, mas então... Agora não, é fundamental, o médio já é do Estado. Exatamente. Fundamental, isso, desculpa, é fundamental. Né? Porque o médio... Na verdade, a gente, assim, eu sempre falo para a população, né? Nós já estamos há 30 dias, né, com uma média, e nós continuamos com a testagem alta, nós testamos já mais de 20 mil pessoas, né, é um número muito significativo. Passou de 20 mil na semana passada. Exatamente, né? Chegou a 22 mil, eu não vi o número de ontem nem de hoje, né, mas nós temos sempre mantido nos últimos 30 dias em torno de 250, 270 infectados ativos, que esse é o número que nós acompanhamos e seguimos para saber qual é a gravidade da situação. Então, faz 30 dias que a gente mantém essa média, e essa média nos dá segurança de poder fazer as coisas que nós estamos decidindo tecnicamente. Por exemplo, flexibilizamos um pouco as praças, né? As pessoas ontem teve, né? Teve, né? Mas tu percebe assim que as pessoas estão tendo muito mais cuidado, estão usando máscara, inclusive as crianças, né? Estão tendo um cuidado bastante interessante. E eu acho que isso é bom, né? Para a vida voltar, né, prefeito? As pessoas têm que se conscientizar disso, né? Ela está voltando gradual, tem que ir testando, e tudo depende disso, né? Claro. Não depende do prefeito, né? Vai depender da comunidade. A comunidade tem... É cada um, né? Cada um fazendo o seu papel. Eu tenho andado muito nos bairros também, né? E tenho percebido que nos bairros também, a grande maioria da população tem tido cuidado no mercado, tem tido cuidado no açougue, na padaria, né? As pessoas têm
circulado e as pessoas têm respeitado o distanciamento, máscara. E isso dá uma certa tranquilidade também para quem é gestor público, do ponto de vista de saber as medidas que tem que tomar, né? E agora nós também fizemos uma coisa inédita, né? Que isso é muito bom para a cidade, quer dizer, nós fizemos um convênio com a Universidade de Pelotas, né? No mesmo estilo do governo federal e do governo do estado, né? Sem custo nenhum, porque a Universidade de Pelotas ela tem um interesse enorme sobre os nossos pacientes aqui, os nossos testes feitos aqui, os nossos curados aqui, eles vão virar centro de estudo, né, de pesquisa internacionalmente. Quer dizer, nós vamos estar junto com a universidade fazendo as pesquisas no ponto de vista da ciência, muito interessante, para saber a evolução da pandemia, para saber quem se curou, se tem depois, né, a reinfecção, para saber se de fato quem teve contágio e depois se curou e teve algumas sequelas, né? Então nós construímos um negócio extraordinário, que as pessoas não se dão conta, assim, mas daqui a um tempo tu vai perceber que esses estudos que nós fizemos esse convênio vai ser muito importante para a história da pandemia e também para a busca de soluções. O secretário Charão falou isso, né? Exatamente. Então, que vai traçar o perfil, né? Exatamente. Traçar o perfil e vai saber, numa próxima, quais são assim, as pessoas que têm mais são mais vulneráveis. Exatamente. E a questão das sequelas é fundamental, a fisioterapia, né? Exatamente. Mas mesmo assim nós estamos tendo já testes a nível nacional e a nível internacional, né, que nos chamam muita atenção, né, que são os testes que dão conta de que... Porque não tem vacina, né? Não. Porque isso é bom lembrar sempre, né, prefeito? Não temos vacina. Não tem um remédio que previna a doença. E nem que cure a doença. Não existe, né? Hoje, inclusive, saiu um artigo no estado de São Paulo, muito preocupante, né? Que são mais de 200 testes feitos já e não há nenhum remédio efetivamente que cura, né? E quem pegou, por exemplo, ontem eu conversei com algumas pessoas que eu me encontrei, e no meu caso, né, que eu também peguei, e eu não criei imunidade, então eu posso pegar de novo, né? E as pessoas sempre dizem o seguinte: olha, os sintomas eles voltam depois com uma frequência maior ou menor, eles voltam. Por exemplo, eu tenho tosse de vez em quando, né, eu tenho um problema de dor de barriga, não é? Isso coisa que não acontecia, né? Dor de cabeça, de vez em quando um mal-estar, então tu sempre fica preocupado. Quer dizer, o vírus ele continua agindo no corpo da pessoa, mesmo que ela tenha pegado e não tenha tido nenhum problema mais de agravamento. Continua ativo, digamos assim. Continua ativo, ele continua ativo. De uma certa forma, não quero falar que é uma gripe, porque não é, mas assim, os sintomas daquela, tu pegou uma gripe, tu pode pegar de novo. Não quer dizer que é gripe, porque senão vão dizer que é uma gripe e não é, né? Na verdade. Exatamente. Eu, por exemplo, coriza, né? Coriza é um negócio de gripe, mas ele te dá 3, 4 dias, 7 dias, depois sai. Eu estou com coriza desde que eu peguei o vírus. Não tem jeito, né? E isso é um problema, assim. E daí eu fiz teste, não tenho mais, né? Eu já o vírus, assim, no ponto de vista ativo, né? Ele só não criou a imunidade suficiente para... E para nós que moramos no sul, né? O inverno e essa mudança de temperatura, um dia está 30, outro dia está 9, isso também judia bastante, né? Do corpo, prefeito, né? Na sexta-feira o senhor se avançou bastante nas flexibilizações aqui, né? Sim. Na sexta-feira o senhor recebeu o pessoal das casas de festas, inclusive eventos. Como é que está isso também? Não, isso nós já encaminhamos para a regional, né? E nós estamos avaliando, agora só deu esse pequeno estresse por causa da bandeira dessa transição, e tá para nós avaliar, nós temos reunião amanhã para avaliar. Qual é a proposta deles, né? A proposta deles é uma proposta que ela não difere em nada dos restaurantes, né? É o mesmo procedimento, e nisso eles têm razão. Qual é que é, assim, eles querem... Hoje muita gente faz aniversário em casa, tudo amontoado, né? Ou faz aniversário no restaurante. Quer dizer, então, de fato, isso continua acontecendo, e os espaços que eles têm, que são mais amplos, que poderiam dar uma segurança maior e tal, não estão sendo usados. E são em torno de 40
40 casas aqui, espaços aqui, não é? Então, eles apresentaram um protocolo. Eu sou muito favorável quando as pessoas assumem o compromisso e apresentar o protocolo, a gente avalia com a vigilância sanitária, com todos os cuidados, e aí eles aplicam, e aplicam bem, né? Eu sempre quero falar aqui... São fiscal, né? São fiscal deles mesmo, né? Então, eles querem fazer as mesmas atividades que fazem os restaurantes, né? Assim, mesas familiares, distanciamento, álcool e gel, medição de temperatura, quer dizer, tudo isso eles estão se propondo a fazer. Então, não teria nenhum problema, né? Agora, depende da aprovação na regional e o tema desta questão da bandeira, né? Tem uma outra coisa também que as pessoas não se dão conta, né? Nós aqui em São Leopoldo, nós nunca fechamos as empresas, né? Elas sempre funcionaram, né? Dentro do que? Nós tivemos problemas, fechamos algumas porque deu surto, no início lá, foi que era duas tudo ou três muito... no início. Sim. Depois elas se deram conta que nós estávamos trabalhando muito sério, aí começamos a organizar e isso funcionou com um relógio. Por que a nossa questão de geração de emprego, da questão econômica, ela perdeu menos que outras cidades? Por causa deste acordo que nós fizemos estratégico, junto com a saúde, da prevenção, junto com o processo de flexibilização, mas também de fechamento no necessário, nos deu essa condição de levar a cidade, mesmo na pandemia, sem uma grande crise econômica profunda, como aconteceu aqui no Hamburgo, Canoas, que, né, caíram 16%, 15%, 13%, nós foi 3%. É uma crise ainda, mas é muito menor em função, porque nós nunca fechamos a indústria. E vou te dar um exemplo aqui, eu recebi 3 empresários semana passada, de setores diferentes, né, que eles estão tratando de ampliar suas empresas, me disseram, viemos aqui te parabenizar e te agradecer, prefeito Vanazzi, pelas decisões que o senhor tomou. Sabe por quê? Porque como nós aqui nunca fechamos as empresas, hoje nós temos 5 contratos, 3 contratos com o Brasil inteiro, o mundo inteiro, porque era só nós que produzia na época da pandemia, né? Então, percebe como é que nós ajustamos isso num grande debate que construímos a partir da nossa assessoria técnica, de técnicos da universidade, técnicos de empresas, né? Técnicos da prefeitura. Montamos um núcleo técnico econômico que funciona até hoje, que está apresentando um plano extraordinário para a cidade, né, do ponto de vista para recuperar a economia pós-pandemia. Quais são os setores que mais crescem hoje? Construção civil, que precisa de um olhar diferente do município. Segundo, o setor tecnológico, que precisa um olhar diferente e um compromisso do município com esse setor, né? Então, dentro disso, nós temos vários programas que estão sendo apresentados e que nós vamos agora votar, mudança de legislação, justamente para nós não ter uma crise maior do ponto de vista econômico, de geração de emprego e tal, né? Então, a pandemia também nos ensina. Sim. Ensina muito. Ensina muito. A gente aprendeu muita coisa. Que bom. Deixa eu fazer um break para o prefeito tomar uma água aí, tranquila, e daqui a pouco a gente volta. E tem muito assunto, né? Muita gente também na live aí acompanhando a gente. Vamos fazer um break aqui e a gente já volta. Balardim Darzoni Gomes Advogados. Direitos dos servidores públicos municipais e estaduais. Direito previdenciário. Direito civil e do consumidor. Rua Independência 181, Salas, 1501 e 1502, São Leopoldo Centro. Telefones 3589-7099 ou 3592-8902. WhatsApp 981340287. Maravilhas da Terra. Linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Atacado do Gás. Comércio de gás e água mineral. Rua Alves Pereira, 38, Bairro Pinheiro, São Leopoldo. Teleentrega pelos telefones 3566-4598 ou 98219-5829. 10h02. Caminho Astral. Espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando o equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873.
Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 10h03. Maravilhas da Terra. Linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Veterinário Giacomini. Pet também é da família. Telefone 99889-8468. Mama Graça Delivery. A pizza que você assa a qualquer hora. Telefone 98149-0365. Estamos de volta, 10h04. Passa muito rápido, né, Sônia? Com certeza. Estamos aqui no Berlinda News Entrevista com o prefeito. Não, tem que lá deixar um tempinho para falar sobre campanha eleitoral. O prefeito é pré-candidato à reeleição. Eu só queria tratar de um ponto que a gente estava... Uma questão que me preocupa muito, e desde o início do projeto a gente vem tratando, a questão do comércio. Sim. E não é só comércio, é a prestação de serviços. E por que daí o pessoal... fechou, tal, aluga-se e tal. O aluguel, prefeito. O valor do aluguel é uma coisa assustadora na nossa cidade. Tu sabe que isso tem um viés também, Sônia, muito importante se ressaltar, sabe? A gente sempre tem que olhar o conjunto da obra. Se o aluguel está caro, hoje está alto o preço, o valor, é porque os imóveis estão supervalorizados, porque a demanda no passado era muito grande. Sim. Esta é a razão. Nada sobe se tu não tem demanda, sobe se tu tem demanda. Então, nós chegamos a esse valor absurdo dos aluguéis na cidade de São Leopoldo em função da grande demanda, porque a cidade crescia, se desenvolvia, tinha perspectiva, né? Aí veio a crise, né? De fato, tu tem que ter uma readequação. Mas muitos setores, acho que não caiu a ficha ainda. Exatamente. Que o mundo mudou, que a vida mudou, não é? E a questão do comércio, né? Quer dizer... As pessoas, o comércio vinha em crise antes da pandemia. Né? Sim. A nossa economia, no geral, né? Ela vinha numa queda. A nossa economia vem numa crise profunda já há bastante tempo, né? Internacionalmente, a nível internacional também. A gente tem alertado, tem avisado que a situação para alguns setores é piorar. No Brasil se agravou muito, porque também houve, vamos dizer assim, a crise levou ao desemprego, o pessoal está sem dinheiro. A classe média, né, que era a classe mais consumidora, também perdeu renda, né? Eu estou olhando, por exemplo, no sistema de saúde. Hoje nós tivemos um aumento de 20% aproximadamente do atendimento de saúde de pessoas. Muita gente cancelou o plano de saúde, convênio médico. 20% cancelaram o plano de saúde. Quer dizer, tu anda na cidade, eu sou muito observador, né? O que nós temos de gente andando com carro caindo nos pedaços, carro velho, toda hora quebrado, porque esses setores nós quase não via antes, né? Nas esquinas, crianças vendendo, ambulantes, artistas trabalhando, quer dizer, isso é o retrato da crise econômica que nós estamos vivendo e o agravamento da crise econômica. E o comércio está nisso. Quer dizer, tu abre o comércio, mas se tu perguntar para o comerciante hoje, ele está vendendo o que ele vendia, é evidente que não. Não é porque ele está fechado, é porque as pessoas não têm dinheiro, as pessoas têm muita dúvida e incerteza, então estão segurando o dinheiro para poder ir levando, né, com a situação, porque não sabe se vai ser desempregado amanhã. Essa mudança da reforma trabalhista colocou numa situação dramática os trabalhadores, porque hoje ele não tem mais segurança nenhuma, certeza de nada, né? Você vai receber o 13º, você não vai, você vai receber férias, não vai, porque a lei mudou profundamente, essa nova lei trabalhista. Então, tudo isso leva ao comércio ser o mais penalizado, né? E a outra coisa também, o que acontece, né, o Sônia, Peninha? Os grandes grupos econômicos, né, eles se reorganizam. Vou perguntar aqui, por exemplo, nós tínhamos aqui a DECA. Por que a DECA saiu daqui? A DECA saiu daqui porque o Itaú comprou a DECA e acoplou ela a outra empresa de louças, né, e ela fechou a unidade aqui, produz em São Paulo e traz para cá.
do ponto de vista para vender no seu mercado, né? Porque então os grandes grupos econômicos, cada vez vira mais um monopólio. É uma readequação. Exatamente, é uma readequação para ganhar dinheiro, ter mais lucro. Os grandes grupos econômicos fazem isso, sempre estudo, né? Quando eram empresas familiares, empresas menores, empresas da cidade, é diferente, porque o cara está aqui, vive aqui, então ele reduz o aluguel, ele baixa o preço, ele se mantém, depois a economia volta, ele cresce, né? Mas quando são grupos familiares, pequenos grupos, né? Hoje não, hoje tu tem as grandes redes, as grandes redes que quebram, né? Nós achamos assim, por exemplo, eu acho que as cidades precisam fazer o seu papel, né? Quer dizer, precisa fazer diagnóstico, precisa ter perspectiva de futuro, qual é o processo de futuro que nós vamos ter nos nossos municípios, vamos dizer assim, nas nossas cidades, né? Nessa crise econômica. Então, na nossa cidade aqui, nós temos alguns setores que precisam ser priorizados urgentemente. O primeiro deles é a questão imobiliária, né? A nossa cidade tem uma capacidade enorme e ela tem algumas travancos aí, vamos dizer assim, de ordem de plano diretor, de ordem de aprovação de projeto, de ordem ambiental. Nós precisamos urgentemente, a cidade precisa adequar isso. O segundo é a questão da tecnologia. Eu acho que a nossa cidade aqui, ela pode ter, né, bem cuidada, planejada e bem articulada com as sinergias dos empresários e da universidade. Eu não tenho medo de dizer que nos próximos 10 anos a nossa cidade terá um orçamento maior que Novo Hamburgo, por causa das nossas matrizes produtivas. O nosso parque tecnológico aqui é um dos maiores da América Latina, mas não é um parque só, ele é de estudo, de ciência, de pesquisa, né? E isso é um outro setor que nós precisamos olhar com carinho. A ampliação dele, mas além da ampliação, é envolver eles. Quer dizer, nós temos que preparar nossos jovens nas escolas. Quer dizer, nós já estamos fazendo isso, né? A cidade está fazendo isso, mas ainda precisa dar um salto. E para dar um salto, a pandemia nos empurrou com mais urgência. E eu acho que a cidade tem condições, quando voltar às escolas agora, de começar a dar esse passo com mais segurança, né? E a outra área da saúde, que são os 3 elementos, né? Porque as pessoas acham que nós temos aqui uma universidade de medicina para formar médico. É verdade, nós temos uma universidade de medicina para formar médico. Mas a nossa universidade, segundo a decisão estratégica da Unicinos, não é só para formar médicos, enfermeiros e profissionais. Isso é uma área importante, que vai ser feito com qualidade. Está sendo feito com muita qualidade e dentro de um programa diferenciado. Mas tem todo o processo de desenvolvimento tecnológico, que é a produção de equipamentos de medicina para o futuro através do parque tecnológico. Quer dizer, esse grande arranjo, nós estamos participando no debate desde 2017. Né? E hoje tu enxerga assim com tanta clareza isso, que daqui 4, 5 anos nós temos centenas de profissionais já formados, trabalhando e nos ajudando na saúde, mas também teremos muitas empresas, né, para poder também produzir, construir equipamentos, ganhar dinheiro nesse sentido. Essa é a estratégia que a cidade vem montando desde 2017, 2018. É aquele famoso cluster da Medical Vale? Tem isso. Não, vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós, quando identificamos isso junto com a universidade, com os técnicos da universidade, e mais junto com a Fundação Getúlio Vargas, nas pesquisas que nós fizemos em São Leopoldo, o que a gente acabou fazendo aqui? Nós temos que fazer um levantamento de quantos terrenos vagos nós temos na cidade, nossos, da prefeitura, que são em torno de 200, e todos esses imóveis nós vamos oferecer para aqueles estudantes, ou aquelas pequenas empresas, aqueles pequenos, vamos dizer assim, pequenos empresários que não têm aonde ir. Nós vamos oferecer esse terreno para ele fazer ali a sua pequena indústria de tecnologia nesta área. Quer dizer, nós vamos ter centenas de pessoas que estão desenvolvendo algum produto e que não tem dinheiro para pagar aluguel, mas que poderia arrumar um pequeno recurso para fazer um pequeno prédio para começar, mas não tem dinheiro para comprar a terra. Então o município vai oferecer isso. A universidade está pensando também numa estratégia assim, não é? Então nós podemos ter em 4, 5 anos aqui, talvez aí mais 200 pequenas empresas ou médias empresas na produção de tecnologia. Esse é o grande debate que nós estamos fazendo desde 2017, e a pandemia aprofundou e exigiu da gestão pública mais conhecimento e apressou. E hoje está praticamente, assim, e isso é discutido na governança da universidade, que eu faço parte, a Unicinos faz parte, a CIST faz parte, né? E coordenado aí pela nossa coordenadora geral da governança, que é a Suzana Cacuta, que é do Tecnocentro. Então tudo isso, né? A crise, ela nos ensina, ela nos impulsiona, ela nos dá condições, né?
de poder planejar uma estratégia mais segura. Aliás, passa muito rápido, tem muita coisa que a gente quer, mas assim, o senhor falou assim, aprender e tal. O que o senhor faria lá no início, em março, que o senhor fez, o senhor repensaria, hoje eu não faria isso, né? Não, estrategicamente, assim, ou tem alguma coisa que o senhor se arrepende de nessa estratégia diferente, né? Porque, na verdade, a pandemia veio... Porque assim, a gente fala do comércio, muita gente critica, deveria ter feito esse isolamento vertical, deveria ter feito assim. O que o senhor imagina hoje, assim, no cenário? Não, eu acho que, como dizer assim, o que daria para fazer de diferente, né? A pandemia, ela nos pegou, todos nós, não de surpresa, porque isso nós sabíamos desde o ano passado que ela viria. Sim. Né? Tanto é que nós se preparamos desde janeiro, né? A gente sabia, e a gente sabia que ela vinha com força. Então, nós se organizamos perante a isso, né? Agora, se nós tivesse feito mudanças diferentes na questão do comércio e tal, será que tinha dado certo? Pois é. A gente não sabe, não é? O que eu posso dizer o método que nós adotamos, ele foi profundamente discutido com todos os atores. Então, o tema do comércio, aqui, o Sindicato de Lojas, o CDL, o Menegon, o Sevo, né? O próprio Oldemar, né? Que estava na CIS, depois trocou. Todos esses atores participaram intensamente dos debates que nós construímos. Quando nós fechamos o comércio, nós fechamos por 10 dias, 15 dias, depois a gente foi flexibilizando, depois recuou. Né? Então, tudo foi construído coletivamente. Não foi eu nunca fiz um decreto sem ouvir os setores. Tanto é que até hoje todos os setores participam, apresentam protocolos e nós estamos flexibilizando. Vamos pegar a questão das academias, que sempre foi o mais grave. Né? Agora, se tu me disser assim, teve alguma academia que deu problema? Não. Por que não deu problema? Porque nós tivemos um problema de rigidez no começo e a adequação, feita uma flexibilização, nós não recuamos mais. Porque o grande problema das outras cidades foi assim, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Mas só faz isso que não tem noção de gestão, porque abrir e fechar, tu quebra todo mundo de vez. Então a gente demorou um tempo a mais, foi uns 15 dias a mais, 20 dias a mais de outras cidades, e quando a gente começou a fazer, nós não recuamos, só avançamos passinhos lentos, mais seguros, né? Que estamos aí hoje praticamente, não é? Com o setor, o que não está funcionando hoje na cidade, né? É campos de futebol. Esse vai funcionar? Tem uma galera ainda não tem nenhuma condições para fazer isso, né? Porque é esporte coletivo, ginásios de esporte, né? Que é um setor também bastante complicado, não é? São os setores das escolinhas privadas, que agora tem um calendário, né, para poder funcionar, e não me lembro aqui agora de cabeça outros setores que não estejam, né? Agora as casas de eventos, né? Que nós não vamos abrir grandes eventos, mas essas pequenas festas... Não, eu acho que a casa de eventos, prefeitos, mais ou menos fecha, assim, porque assim, a gente entrevistou quase todos, né, Sônia? E eu acho que a casa de eventos é a que para dar mais segurança. Então, eu não tenho como dizer o que podia ter feito diferente, porque a gente não sabe o resultado. O resultado que nós temos hoje é um resultado positivo. Um resultado que temos muitos óbitos, infelizmente, né? 100 e poucos, mais de 130, né? Mas é um resultado que nós tivemos controle absoluto com os focos que nós tivemos, né? Nós tivemos aqui, identificamos vários focos. O acompanhamento do Hospital Sírio-Libanês, que nos mudou completamente o hospital. Tu não vê crise no hospital mais, faz muito tempo já, desde que nós assumimos a prefeitura. Né? Todos os nossos pacientes da saúde pública foram atendidos aqui no hospital, não precisou levar ninguém para fora. Quer dizer, isso é uma grande vitória numa pandemia desta. Né? Eu sempre fui favorável, por exemplo, a convencimento da população. Então, acho que esta grande discussão é que nos deu esse resultado que a gente pode sair de cabeça erguida. Prefeito, uma das situações, e daí agora nós vamos entrar na questão política, que isso vai ser um dos temas, né? Um dos temas na campanha, todo mundo sabe que vai vir a questão da pandemia. O que percebendo, olhando assim o cenário político, a questão, ele se percebe o questionamento sobre onde foi usado o recurso que veio. O que se escuta, veio muito dinheiro do governo federal, onde foi usado. Isso está tudo lá no portal da Transparência? Não, tem 3 questões. Muito dinheiro não, né? Veio dinheiro. Muito dinheiro. Veio dinheiro, né? Para todos os municípios. Nós aqui, para poder ter cuidado, a gente tem no portal da Transparência
e a gente construiu um portal de transparência só para o dinheiro Covid. Tá? Então são dois portais, tanto na transparência, tá? Mas tem um espaço na página da prefeitura que está aí todos os dinheiros das emendas parlamentares, recursos do ministério, as áreas, né? E então ali está todos os dados. Tem muito dinheiro que até hoje não foi gasto. Por que não foi gasto? Porque nós não precisamos, né? Daquelas questões que estavam sendo apontadas. E outros ainda tá na conta ali, né? Esses dias o meu secretário da Fazenda, Manazzi, tu tem um monte de dinheiro no Fundo Municipal de Saúde. Sim, tá lá o dinheiro, porque a gente gasta se precisa, né? Se for necessário. Se não for necessário, tu não tem por que gastar, entendeu? E esse dinheiro, né, prefeito? É exclusivo para isso. Isso, o pessoal não pode dar uma bota. Caso não seja necessário, porque vem dentro daquele decreto do governo federal da calamidade, no enfrentamento da crise da pandemia. Se, digamos, até daqui a um tempo, passa um ano e esse dinheiro não foi necessário, ele fica lá, tem que devolver? E daí depois o Ministério pode fazer alguma readequação, passar para outra área. Daí isso debate, né? Enquanto existia a pandemia e o risco é grande ainda de nós precisar, sim, então eles não vão alterar. Mas isso sempre pode ter adequações. Então o dinheiro que veio para a pandemia, ele veio exclusivo para a pandemia. Sim. E nós aqui, por exemplo, nós tivemos lá no Monte Alverne, né, uma doação das irmãs, não gastamos nada com o tal do Hospital Campanha, que se falava muito no começo. Aliás, o pessoal do asilo continua lá, né? Agora acho que começaram a ser transferidos, porque nós fizemos uma reforma geral. Isso. Uma reforma que estava sendo esperada há 8, 10 anos, nós conseguimos fazer agora com a saída de todos eles, né? E ficou muito bonito ali o asilo agora, e eles estão voltando. Então, um exemplo, nós não gastamos nada com aluguel, com equipamento, absolutamente nada, né? Veio dinheiro para isso, nós não gastamos, né? Gastamos aquilo que era lá, que era a alimentação das pessoas, ou contratação de técnicos, que nós não tínhamos suficiente. A internet, essas coisas, né? Mas em todo equipamento, câmeras, né? Tudo que tu precisa, a gente ganhou das irmãs, que eu quero agradecer do fundo do meu coração, que foi uma pessoa enorme. Imagina construir um espaço daquele ali, né? Um hospital de campanha, que era um negócio horroroso, porque isso nunca vai funcionar, não é? É difícil tu manter, né? Então o dinheiro está na página da prefeitura que nós recuperamos em 2017, sem bom alertar, que o governo anterior tinha destruído a página da transparência. Nós depois recebemos uma intimação do Ministério Público 3 dias depois que estavam no governo, quer dizer, nunca se preocuparam lá, depois quando chega no governo, 3 dias depois, queriam uma página de transparência. E nós organizamos. E construímos outra página de transparência só para tratar dos recursos Covid. Então as pessoas que são sérias e honestas, entram na página, né, e divulgam aqueles dados, porque eu acho que é importante a política ter isso. Tem emenda parlamentar? Sim. Emenda parlamentar é uma boa intenção do deputado. Né? Até a gente fazer o projeto, receber o dinheiro e pagarem, a boa intenção já vai 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Isso aí não é assim, não é? Não. E aquelas que vieram, nós compramos um monte de equipamentos, né? Compramos respirador, compramos camas, que a gente sempre aparece na imprensa. Quer dizer, tudo isso faz parte, né, desse debate dos recursos que veio. E aquele recurso que veio para a prefeitura, então, que era 30 milhões de reais. Lembra do grande debate? Não, aquilo foi o seguinte, foi 30 milhões, né? E que veio em 4 parcelas, né? E o dinheiro vinha também direcionado. Qual era a direção? Para nós não correr nenhum risco, né? Eles davam aí alguma possibilidade de tu fazer algum investimento e tal. Sabe o que a gente fez com aquele dinheiro? Nós só estamos pagando a folha de pagamento, botando junto para pagar a folha de pagamento, que nem dá para pagar a folha. A folha é 14, 15 milhões e nós recebemos 7, né? Então aqueles recursos todos que veio os 30 milhões, é bom ressaltar, aquele recurso apenas manteve o orçamento de 2019, não tem nenhuma receita nova, né? Apenas deu menos crise nas cidades, em todas elas, e nós botamos aquele dinheiro para pagar a folha, né, que é um risco menor, que tem menos complicações, para não ter nenhum tipo de questionamento pelo Tribunal de Contas e coisa parecida. E a campanha? E a pré-candidatura? Em meio a isso tudo. Meio isso tudo também tem que pensar nessas coisas, né? Não, a gente está... O que eu estou focado, assim, tu vê que eu pouco falo sobre isso, né, e me expresso sobre isso. Eu estou cuidando, né, até o final do meu mandato, eu quero priorizar cuidar da vida da população e cuidar do crescimento e desenvolvimento da cidade, né? O partido me indicou, junto com uma grande coligação, aí para ser pré-candidato a prefeito, renovar nosso mandato, né? Estamos discutindo isso com os partidos, construindo um programa muito interessante para a nossa cidade, a partir dessa experiência desse último período, e mais, a partir da experiência também
do Covid, né, que é uma situação grave. Agora, eu sou um cara que quero te dizer que nesses 4 anos, numa crise que o mundo vive, que o país vive, nós fizemos uma revolução na cidade. Só de calçar 200 ruas nessa cidade, o município nenhum está fazendo isso, recuperar a cidade, mesmo que seja agora, é uma vitória extraordinária, porque está gerando emprego, mexendo com a economia, né? Isso está motivando as pessoas a continuarem investindo e recuperando uma dívida que a cidade tinha, né, com talvez 20 mil famílias que há mais de 40 anos esperavam minimamente uma infraestrutura. Isso, estou falando nisso, né? Eu acho que esse balanço, né, que a gente vai apresentar também. Eu, por exemplo, fiz 4 postos de saúde novos junto com o Unicinos, 4. E agora tem mais 3 para fazer, que em dezembro vou começar um na Vicentina, que está dentro do calendário estabelecido em 2017, dentro da ideia, né, de preparar uma universidade de medicina que possa trabalhar na base, né? Podia falar da educação, né, que eu acho que também é um elemento muito importante na nossa educação, né, tanto infantil como a educação básica, né, que foi muito trabalho, muita dedicação e muito esforço para poder recuperar a prefeitura municipal. Não dá para as pessoas não levarem em conta que eu fiquei com 3 folhas de pagamento atrasada, né, até botar em dia, sair do SPC, contratar as obras, licitar e fazer, né. Ainda entraram na justiça, ficou 3 meses aquele negócio na justiça pendendo, pode, não pode fazer. Quer dizer, então tudo isso eu acho que foi bom para a cidade, é bom para a cidade, e a gente precisa ter essa dimensão, que é a dimensão de ser gestor público, tempo integral, com responsabilidade, né? Eu fui uma das prefeituras, né? O pessoal diz assim, não, mas é oposição. Eu fui uma das prefeituras que mais ganhou dinheiro. Não que eu ganhei porque os caras me deram por bondade. Nós buscamos recursos, captamos recursos e financiamos recursos, né? Que é muito importante. Hoje, por exemplo, agora a prefeitura pode deixar em novembro, e quando prestar conta, né, nós temos mais 200 ruas com projetos prontos, e quando nós prestar conta em novembro, que encerra esse contrato, nós vamos deixar, né, mais 200 ruas na Caixa, para que o próximo governo, em 2021, no primeiro semestre, a Caixa analise, no segundo semestre ele possa assinar contrato, para no final de 2021 e do 2022, o governo que virá poderá construir mais 200 ruas. Portanto, nós vamos zerar, né? A cidade pode zerar praticamente todo o calçamento na nossa cidade. Isso é uma revolução na cidade. Dos 30 milhões, essas 200 ruas que vão ficar para o próximo ano, ainda desse recurso? Não, é novo. Porque hoje eu tenho orgulho de dizer assim, eu vou terminar meu mandato e vou deixar o município com capacidade de captar recursos mais 30, 40 milhões. Ele pode chegar na Caixa e captar mais 30 milhões de recursos. Isso é uma vitória do município de São Leopoldo, porque quando eu cheguei eu não tinha crédito para 1 centavo, em lugar nenhum. E esse dinheiro não é do governo federal, esse dinheiro é o dinheiro do banco, Caixa, que é o lucro dela, que ela disponibiliza todo ano para financiar tanto empresa como municípios, né? E eu fui um dos poucos que pegou aqui na região, embora 30 municípios entregaram esse financiamento, porque eu mantive o IAPS em dia, né? Dentro do cronograma das prestações, né? Eu arrecadei, a nossa arrecadação, isso também é uma coisa importante. A nossa arrecadação própria, ela não caiu na cidade de São Leopoldo, ela aumentou. O que caiu foi o repasse do governo federal, foi o repasse do governo do estado. Porque tu não vê uma ação do governo do estado na cidade. Uma. Tu pode me dizer nenhuma. Fizeram o presídio e quem teve que levar água fomos nós, que em troca de recurso para o hospital. Quer dizer, não tem uma ação do governo do estado na cidade de São Paulo, nem nas escolas, nem em infraestrutura, em absolutamente nada, né? Do governo federal não tem ações aqui novas, construídas, não tem programas. Todos esses programas que eu estou fazendo, por exemplo, a Dom João Becker aí, não é? Que é uma obra de 20 milhões, agora tem uma escola para começar em janeiro, que está dentro do Dom João Becker. A Dom João Becker não é a obra de rua, né? Inclusive ontem vi umas fotos, crianças andando de roller, de skate. Virou aquela... Eu vi o vídeo, do Douglas Garcia, que ajudou muita gente aqui no início do nosso trabalho. Sentados aí nas mesas, nas cadeiras, na rua, né? Ficou linda aquela obra, valorizou enormemente a Painha, a Vicentina, né? E então ali não tem só a obra estrada, tem uma creche para 200 crianças, que já está, a área nós já teramos, né? E a prefeitura vai fazer agora, em um ano que vem, precisa, nesse programa, fazer a creche e fazer um centro comunitário, e que a nossa estratégia é ampliar e duplicar o posto de saúde da Paim, né? E o centro comunitário ficaria por ali. Então, esses recursos todos nós captamos,
em 2017, mas são dinheiro de 2011. A Dom João Beck é um projeto de 2011, que nós recuperamos, não perdemos, a mesma coisa do Arroio Cruz, do Arroio Cerquinha. Agora, por exemplo, nós licitamos uma obra que o meio ambiente deve estar dando, que é de 2010, 2011, do PAC, que são lotes urbanizados lá na Tancredo Neves. Nós temos 200 prontos e a prefeitura vai fazer mais 400. Como não tem mais política Minha Casa Minha Vida, a nossa tese é fazer essas obras, fazer lote urbanizado, para poder botar as pessoas que estão hoje vivendo em área de risco, em subhabitações, coisa parecida. Quer dizer, então teve todo um preparo, um planejamento, uma articulação para a cidade poder se preparar. Então, o próximo período, Sônia e Pelim, nós teremos assim, vamos enfrentar a crise com muita dificuldade, porque ela vai ser pior, mas tem recurso, tem investimento, tem planejamento, tem articulação, que eu acho que é importante isso. Eu acho que é o grande problema dos próximos 4 anos, não sei, no ano que vem, ainda em função da pandemia, vai ser a questão do desemprego, né? Porque o auxílio emergencial vai parar, já está chegando. E daí quem estava conseguindo se manter um pouquinho assim? Na verdade, Sônia, isso nós já estamos alertando faz tempo. Tanto é verdade que o município de São Leopoldo, quando veio a crise, a primeira coisa que eu fiz foi dar kit de alimentação para nossas crianças precisarem comer. Nós já entregamos 90 mil. Ontem eu encontrei uma advogada e ela me disse assim, olha, eu quero lhe parabenizar, prefeito. Eu nem conheço ela. Quero me parabenizar, prefeito, porque o senhor foi a única prefeita, ela trabalha numa outra prefeitura. O senhor foi o único prefeito aqui da região que a primeira coisa que o senhor fez foi dar kit de alimentação para nossas crianças. Eu fico impressionado, assim, a sua decisão foi rápida, em abrir as crianças já receberam. São 90 mil. E nós vamos entregar até o final do ano, não é? Mas, além disso, nós compramos agora mais 40 mil, né, da assistência social, com recurso nosso, livre, não é recurso de ninguém, não é? Mais 45 mil, e nós vamos chegar mais ou menos aí também a 50, 60 mil da assistência social. Então, nós temos hoje uma certa segurança de alimentação mínima para as famílias mais carentes. E avançamos mais, Sônia, que foi muito importante, porque a prefeitura municipal, muitas vezes ela não chega lá no fundão da vila, né, com o seu trabalho. O que a gente fez? Nós resolvemos fazer um edital público, onde as entidades, igrejas, associações se cadastraram, são mais de 50, e elas estão entregando a lista, para nós confrontar a nossa lista com a deles, e eles estão entregando a comida lá no... Eles é que sabem, né? Quem sabe onde é que estão, não é? Agora, nós precisamos urgentemente, e isso está na nossa perspectiva, né, de criar um cartão de crédito para as famílias carentes. O que é isso? Para poder se preocupar com o futuro da fome, né? Essa ideia é assim, a gente cria um cartão de crédito, né, um valor X, e articula, e nós queremos, a prefeitura tem que articular lá no bairro o pequeno mercadinho. E aí tu faz um edital público, esse pequeno mercado ele participa. Quem der o produto mais barato, ele vai ter como cadastro da prefeitura para aquele cartão de crédito que nós temos dentro da família comprar no mercado do bairro. Então o que é isso, né? Numa visão estratégica assim de manter os empregos e diminuir o custo da comida. Tu articula um pequeno comerciante, né, que vende sempre mais barato que no atacado, tu articula um valor público municipal, que isso tem que ser um valor razoável, né, e tu faz essa negociação, tu passa o cartão e ele compra no bairro. E aí tu bota 10, 15 milhões de reais de orçamento do município em comida que circula na cidade, né? A mesma coisa que as obras. Hoje, as obras que nós estamos fazendo, o cidadão está comprando areia, cimento, grade, janela, ele está movimentando as madeireiras do bairro. E tudo isso vai criando uma sinergia e economia. Tu só sai da crise assim. Então, para combater a fome, no próximo período, a Prefeitura Municipal, e é a nossa ideia, é construir um cartão de crédito para as famílias que precisam e articular a economia local. E esse cartão de crédito é uma coisa para esse ano? Não, nós estamos montando, né? Isso depende de lei municipal, depende de todo um processo, tem um processo eleitoral, então que não pode aprovar e criar nada novo, mas nós vamos, passando a eleição, a nossa tese é, independente do que vai acontecer, nós criar o cartão para que o cidadão possa... E esse cartão é com recurso livre do município? Do recurso do município, né? Recurso nosso do município. Então nós vamos tirar do orçamento um valor X, justamente para poder ajudar as famílias nesse sentido, porque a gente sabe que a fome no ano que vem vai ser muito grande. Então, além de manter a merenda para as crianças se voltar às aulas, ou manter o kit de alimentação, nós vamos criar também esse cartão de crédito para a população de Baixaria. Sônia, 1032, prefeito, tem compromisso, a gente sabe, também não quero roubar mais esse
E nós teríamos assunto para mais. Isso, não, tem muita gente, né? É importante, mas ele vai vir mais vezes, com certeza. E é importante porque quando o prefeito fala, ele não fala para nós, Sônia e Palhinha, né? Ele fala para a comunidade em si, né? É importante isso, só né? Para operar só reproduzindo, né? Dando espaço. Dando espaço para o prefeito. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Boa caminhada, né? Porque agora vem uma campanha que, além de administrar a cidade, precisa agora pensar nessa campanha aí que... Eu quero agradecer vocês aqui da Berlinda, né, pelo espaço, parabenizar de novo, gostei muito do lugar aqui, bem organizado, né, feito por jornalista, o espaço tem que ser de comunicação, né. Que bom. A gente está à disposição, qualquer dúvida, qualquer informação, né, inclusive eu acho que a nossa assessoria tem passado para vocês. Sim, com certeza. Não, a gente eu acho que é importante, né. Aliás, um abraço na Cláudia, também foi a nossa colega, né, Cláudia Correia. Então... A Cláudia é uma das vítimas da mudança da primavera, da alergia, né. A Cláudia, essa pandemia, ela se resguardou muito. Importante, né? Tem muita gente, né? Família, eu acho que é importante, mas não deixou de trabalhar e de contribuir. E a gente está à disposição. Muito obrigado, um abraço. Também a todos os internautas aí que nos acompanharam. É sempre um orgulho falar com as pessoas. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, mas não tem nenhum problema. Nós temos o prefeito da cidade, tem que governar a cidade para o bem, né? E defender a vida da população. Se tem coisa que eu aprendi nesses meus 60 anos, é gostar do meu querido povo de São Leopoldo e também cuidar bem deles, né? Obrigado, então. Um abraço, prefeito. Boa semana. Até amanhã, Sônia. Até amanhã. Tchau, tchau.